Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Direito de Família Atual. Sou a doutora Rosa Poza e hoje conversando com vocês a respeito de guarda. Mas a respeito de guarda de um jeitinho diferente que poucas vezes eu tratei aqui no canal, e hoje, em respeito a esse público, eu vou conversar um pouquinho a respeito de guarda de adolescente. Vamos lá? Gente, antes de mais nada, desculpe, mas eu tenho que pedir, por favor, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, deixa a curtida de vocês para vocês não esquecerem, ativa o sininho aqui embaixo para vocês saberem quando eu estou chegando, e vamos para o nosso assunto de hoje. Gente, eu tenho percebido o seguinte: fase complicada essa fase da adolescência, né? Quem não foi adolescente, quem não se lembra do quanto deve ter sido difícil essa adolescência para os pais, para os seus pais, para os nossos pais lidarem com nós todos durante a adolescência. Agora vocês imaginem esses mesmos adolescentes convivendo com pai e mãe separado. Uma hora tá com um, outra hora tá com outro, pai que briga com a mãe que briga com o pai, é problema de pensão, é problema de guarda. E aí, onde mora o perigo, a gente chega à adolescência, que começa exatamente aos 12 anos. Muitas vezes, o problema começa ali um pouquinho antes, já na pré-adolescência, né, com 10, 11 anos, o pré-adolescente ali já fala: eu não quero ir, eu quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, não estou com vontade de ir, eu vou numa festa de aniversário, tenho trabalho em grupo para fazer, não estou a fim de ir hoje, e às vezes deixa ali o guardião de orelha em pé sem saber o que fazer, porque o guardião não quer arrumar problema com a parte contrária, e se vê ali numa sinuca de bico, como diria o outro. Então hoje a gente vai conversar com esse público, explorar um pouquinho sobre esse assunto, para a gente ver se chega aí num denominador comum e consegue ajudar você que está do outro lado aí, é guardião de adolescente e está vivendo esse problema. Gente, olha só, a gente sabe que já nessa idade, pré-adolescência, adolescência, o menor ele já pode ser ouvido em juízo, não é? Ele já manifesta a vontade dele, com quem que ele quer ficar. Se quer ficar com o pai, se quer ficar com a mãe, e decorre até da própria mudança aí de fase, né? Tá saindo da pré-adolescência para a adolescência, e às vezes quer experimentar algo novo, por exemplo, como seria viver na casa do meu pai, porque viveu muitas vezes a vida inteira com a mãe. E aí, às vezes, começa a confusão. E aí sai da casa da mãe, a mãe faz um acordo ali com o pai, tô partindo do pressuposto que a mãe tinha guarda, tá bom, gente? Vai para a casa do pai, chega lá, não se adapta, porque passou a vida inteira ali com a mãe, era um outro jeito, uma outra forma e tudo mais, não se adapta, volta para a casa da mãe. Chega na casa da mãe, ele já não é mais a mesma pessoa que saiu. Vejam vocês que a gente está falando de adolescência, os hormônios estão lá na lua, né? Eles querem abraçar o mundo com as pernas, tudo é para ontem. Tudo tem uma rapidez, tudo tem um desespero, tudo é muito assim a flor da pele. Adolescente é muito passional, né? Tudo é desesperador para eles. Vai morrer daqui a pouco. Então, e a gente convive tudo com esse turbilhão de emoções com o adolescente, e é difícil para o pai e para a mãe que cuida desses filhos juntos dentro do casamento. Agora avaliem os senhores, pai e mãe separado. E aí, como se isso já não fosse suficiente, né? Da mãe tá de cabelo em pé ali sem saber o que faz com aquele filho que voltou da casa do pai e que não tá contente, não sabe se vai, se fica, se volta. Aí o filho resolve um dia que vai para casa de uma tia. Ah, então vai, meu filho, vai ficar final de semana na casa da tia, que você vai gostar, tem seus primos lá e tudo. O adolescente chega lá, adora a vida na casa da tia, porque tem outros adolescentes, a conversa é outra, é um outro ambiente, é um outro modus vivendi, e ele quer ficar lá. E aí me manda a pergunta: doutora Rosa, adorei ficar na casa da minha tia. Minha tia também me adorou. Eu sou uma flor de formosura, né? Isso é o que eu estou dizendo. Eu posso ficar na casa da minha tia? Afinal de contas, eu sou adolescente, eu já posso escolher. Eu vou ficar por aqui, pode? Olha, gente, seria cômico se não fosse trágico. Para o guardião,
para o visitante, que é o pai, e agora para a tia, que é a terceira personagem da nossa história aqui, que não é uma história fictícia, não é uma história fantasiosa. Eu recebi uma pergunta mais ou menos assim, e achei tão palpitante, como diria um professor meu, um antigo professor, que resolvi compartilhar aqui com vocês essa experiência, para que vocês me ajudem aqui e deixem os palpites de vocês aqui. Mas antes disso eu vou dizer o que eu acho. Gente, olhem só. Primeiro lugar, titias que recebem principalmente adolescentes em vossas casas. Gente, a gente parte do princípio que a gente só conhece uma pessoa quando a gente convive com ela. Não interessa se é namorado, amigo, marido e mulher, filhos. Nós conhecemos os nossos filhos porque nós criamos eles. E aqui eu não estou falando de mãe biológica, porque botou no mundo. Ajuda, né? Mas a gente está falando de convivência, conviveu com você. Você conhece, você identifica os sentimentos daquela pessoa só dela olhar. Você sabe quando ela está triste, quando ela está aborrecida, você sabe quando ela está exultante de alegria, você está me escondendo alguma coisa, aconteceu alguma coisa bacana. Aí entra esse terceiro personagem de gaiato na história, sem saber o que está acontecendo. Porque, na verdade, o adolescente, ele quer se encontrar, é uma fase de encontro. Não estou dizendo aqui que o adolescente está errado e não vou malhar o adolescente, não é isso. Mas eu vou falar para o adulto, que o adulto tem que ser responsável. Então, você adulto, que no nosso exemplo aqui é uma tia, você tem que procurar saber qual é a situação daquele menor e antes de encher o menor, o seu sobrinho no caso, de esperança, fica aqui na casa da tia, a gente adora você, onde come 2, come 3, come 4, pode ficar aqui, você fica com seus primos. Antes de vocês fazerem isso, porque vejam que eu comecei dizendo, o adolescente ele é passional. Ou seja, os hormônios dele, as emoções dele estão à flor da pele. Eles não têm 50 anos como a gente, né? Que digere um pouco as coisas, filtra para depois dizer o que pensa. O adolescente não, o que vem na boca ele vai falando. E ele é assim com todo mundo. E da mesma forma que ele fala, o que ele ouve é do jeito que ele ouviu, ele não vai filtrar. Às vezes a tia falou, tia, posso ficar aqui? Pode. Às vezes a tia falou, às vezes sem pensar, para agradar, né? Às vezes o adolescente estava ali chateado, enche o menor ali de esperança, e onde começa o problema? Às vezes para a mãe. Até explicar que focinho de porco não é tomada, olha todo mundo aí no meio de uma confusão. Então, para aquele terceiro personagem que está entrando em cena agora, seja um tio, uma tia, e veja só, vamos abrir um parênteses aqui na nossa explicação. Estou com 8 minutos de vídeo, peço para você que vá até o final, porque é interessante, gente. Provavelmente você está vivendo uma situação dessa ou conhece alguém que esteja vivendo. Vamos abrir aqui o nosso parênteses. Gente, eu não estou falando aqui daquele adolescente que chegou na tua casa e falou que ele foi molestado, que ele está sofrendo violência, porque aí é caso de polícia, é outro departamento, e eu não trato disso aqui no canal. Não tenho competência para isso, não trabalho com isso. Então não vou me meter numa área que eu não domino, tá certo? Estou falando aqui da área onde eu atuo, a área que diz respeito à guarda, né? Estou falando aqui da vara de família. Então, chega essa situação aí, vai criar um problema, às vezes a tia sem querer, vai criar problema para a mãe. E muitas vezes não está acontecendo nada demais lá na casa do menor. É falta de empatia, é falta de entendimento por conta das idades ali desiguais, né? A mãe precisa botar freio, porque vamos aqui dizer, pai e mãe tem que botar freio, gente. Não é porque eu sou antiga, não. É porque tem que botar freio. Isso é bíblico, isso está na lei, é responsabilidade do pai e da mãe doutrinar seus filhos, criar bem, ensinar o caminho certo, né? E não tem religiosidade aqui não se trata disso, se trata de responsabilidade civil com relação aos filhos de vocês,
para que vocês não tenham problema depois, né? Ah, doutora, mas acontece que o meu sobrinho, ele é um amor de pessoa, eu queria auxiliar nesse momento, ele não está se dando muito bem lá na casa da mãe, queria vir morar comigo, não sei o que. Não tem problema. Antes de falar com o adolescente, conversa com quem manda, porque o guardião tem responsabilidade com relação àquele menor. O pai não tem a guarda, mas o pai tem poder familiar com relação àquele filho. Ele também manda. Então não pode uma terceira pessoa entrar interferindo na relação e criar um rebuliço ali na família. Porque às vezes, bem, vocês já escutaram falar, é mais antigo do que andar para frente esse ditado. Mas eu vou repetir aqui. Vocês já escutaram falar que de boas intenções o inferno está cheio? É por aí. Então, gente, todo cuidado é pouco. Até para ajudar, a gente tem que ver como que a gente faz isso. Para quê? Para que a gente não piore uma situação que às vezes não está muito boa, né? E porque a gente alimentou como é que se diz? A gente deu um monte de expectativa, deu um monte de esperança ali para aquele adolescente e depois a gente fica com receio das responsabilidades, a gente volta atrás, a gente vai criar problema para quem? Para o guardião, que na maioria das vezes é a mãe. Tá certo, gente? Então, muitas vezes, não estou dizendo aqui, e aqui, repito, cada caso é um caso, sabemos que existem casos onde esse menor ele precisa de ajuda, muitas vezes interferência do Poder Judiciário, outras coisas a mais, mas eu não vou adentrar nesse assunto, mas muitas vezes uma conversa com a mãe, um auxílio, às vezes até conversando com esse adolescente no sentido, olha, é importante obedecer o pai, a mãe, o teu pai, tua mãe te ama, tá fazendo o melhor para você. Muitas vezes uma conversa assim honesta pode fazer muito mais efeito do que encher de esperança. E sem contar que às vezes você está levando um problema para sua casa, porque você conhece de vista, conhece de visitar final de semana. E o dia a dia? E se você levar para casa e não der certo, como é que vai ser? Gente, desculpa, eu estou entrando numa seara que talvez eu seja muito atacada, mas é importante a gente ser sincero, né, nas escolhas com relação às esperanças que a gente passa para o outro, com relação à forma que a gente pretende ajudar o outro, para que a gente também não arrume problema para a gente, tá bom? Num próximo vídeo eu até comento com vocês um determinado caso, para que vocês entendam a responsabilidade de você assumir, vamos de novo repetir a palavra, uma responsabilidade com relação a um adolescente que tem pai e tem mãe para cumprir o papel dele, né? Apenas porque a pessoa se precipitou, tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem. Se você é adolescente, é importante, procure ver também o lado do seu pai e da sua mãe. A gente, como pai e mãe, a gente não acerta sempre. Ninguém disse isso. Mas, no mundo, abaixo de Deus, ninguém te ama mais do que seu pai e sua mãe. Que são aquelas pessoas que botam o teu pão de cada dia, todo dia na sua mesa, que faz o melhor para você. E o pai e a mãe, muitas vezes, erra tentando acertar, porque ninguém é perfeito. Assim como os nossos pais não foram totalmente certos, também erraram, os nossos avós também, e por aí vai, porque a vida é assim, né? E aí aqui eu vou finalizar repetindo uma frase que eu ouvia na adolescência, quando meu pai me mandava sentar para me dar um conselho mais severo. Ele dizia assim para mim: Rosa Maria, hoje és filha, amanhã serás mãe. Tá bom? Fiquem com Deus, eu encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente, até mais!